Olá, meu nome é Stephanie, você está no Livro Aberto e hoje eu vou falar sobre o livro Nicolau e Alexandra, do Robert K. Massie, autor americano. É um relato clássico, está escrito aqui da queda da dinastia Romanov. Para quem não sabe, o Nicolau foi o último czar da Rússia, que é o Nicolau II, e a sua esposa também é a última czarina, a imperatriz Alexandra. Os Romanov já governavam sobre a Rússia há 300 anos, essa dinastia. O Alexandre ele herdou o trono do pai dele, ele tinha uns 20 e poucos anos, ele não estava ainda totalmente preparado, já que o pai dele morreu assim, adoeceu e morreu muito de repente. Um pouco antes do pai dele morrer, ele casou com a Alexandra, a Alex de Hesse, ele mudou o nome dela para Alexandra, e ela, né, imperatriz, né, e ela foi morar na Rússia. E bom, vou falar um pouquinho sobre o panorama da época, como era a Rússia, assim, na época em que o Nicolau era czar. Bom, o governo do czarismo era um governo assim de monarquia absolutista, ele era uma autocracia. Todo o poder era concentrado na mão do czar. As pessoas não tinham muita voz, não tinham muita opinião, por isso que mais tarde foi criado a Duma, uma espécie de parlamento, porque as pessoas estavam muito descontentes com o czarismo, com as coisas que estavam acontecendo. Por exemplo, boa parte da população, boa parte dos camponeses vivia em total miséria, os operários faziam muitas greves porque eles tinham jornadas assim de trabalho extenuantes, ganhavam baixos salários, péssimas condições, e não dá para negar que realmente a vida dos czares, como de qualquer outros reis, era uma vida muito luxuosa, de muita opulência, sabe? Então as pessoas ficavam, né, lógico, iradas, né? Tipo, começaram a questionar mais, né, o governo que estava em vigor. Então, quando o Nicolau se casou, ele e a esposa dele esperavam, né, ela ficou grávida pela primeira vez, eles esperavam ter um filho homem, porque tinha uma lei lá, que, se não me engano, que o Czar Paulo fez, que não podia a mulher ser herdeira do trono. Então, nasceu a primeira filha, a Olga, depois nasceu a Tatiana, então vem a terceira filha, a Maria, a quarta, a Anastácia, e o quinto vem o menino que eles esperavam, o Alexei. Então eles tinham um herdeiro, né? Só que esse menino ele sofria de hemofilia, que é uma doença do sangue, que o sangue não coagula, que a pessoa tem hemorragias, né? E essa doença ficou escondida, assim, das pessoas. Na época não sabiam exatamente, sabiam que ele era doente, mas não sabiam se exatamente o que ele tinha, né? Eles faziam isso, né, para proteger, que as pessoas não, estavam descontentes com o czar, né? E saber que o herdeiro, né, era hemofílico. Então, tava um descontentamento geral já, até que um dia aconteceu uma tragédia chamada Domingo Sangrento. O Kizar não estava no palácio, ele estava em outro palácio, e as pessoas foram assim, muitas pessoas assim, fizeram passeatas com petições, uma passeata pacífica com petições para falar com o Kizar. Então eles queriam falar com o Kizar e a guarda imperial abriu fogo contra as pessoas e morreu muita gente, acho que umas 1000. E mesmo o Kizar não estando no palácio e não tendo dado a ordem para atirar, né? Lógico que as pessoas ficaram com uma amargura, assim, com muito grande, assim, com um rancor muito grande em relação ao Nicolau, ao czarismo, né? A coisa foi inflamando. E esse Domingo Sangrento foi, assim, tipo, um ponto de virada que deu um impulso a mais para uma revolução que era eminente, tá? Então, tipo, foi criada a Duma, né? Que é uma espécie de parlamento, mas o governo ainda era centrado na mão do czar, assim, né? E muitas vezes ele quis dissolver a Duma. E a mulher dele, a imperatriz, a Alexandra, ela era contra a Duma, ela achava que o poder tinha que ser todo do czar, e tinha que passar esse poder autocrático pro filho, e que não podia dar voz pro povo. Ela era muito assim, ela falava para ele ser mais autocrático, mais autoritário, mais rígido. Ela era totalmente contra a Duma. Nessa época surgiram os sovietes, que são assim conselhos de operários, assim, numa definição mais simples. Tô falando rápido, né, para poder falar tudo, né, mas assim, bom, as tensões, né, estavam aumentando, e daí acontece que a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial entre a Tríplice Aliança, que é a Alemanha,
Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, Itália, a Tríplice Entente, Rússia, França e Inglaterra. Primeiro, né, assim. Daí o que acontecia é que as nações já estavam assim em ebulição, em conflito, em tensões, as grandes potências por conta de rivalidades, por conta de antigas guerras que de problemas de questões de território, principalmente nacionalismo, então eu já estava em ebulição esperando só um estopim, só uma razão, né? E para entrar em guerra. Então aconteceu essa faltava essa faísca, né, essa fagulha que aconteceu foi com o assassinato do arquiduque, o herdeiro do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando. E com isso na Sérvia, que era um país que era protegido da Rússia, que a Rússia tinha esse dever, tinha com ele esse dever de proteger os países eslavos lá nos Balcãs. Gente, se eu falei, bom, vou tentar dar uma resumida, tá? Não quero, mas assim, daí o que aconteceu foi que a Áustria-Hungria declarou, não sei se vocês estão entendendo, mas a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia. E como a Rússia, né, defendia, era aliada da Sérvia, defendia a Sérvia, ela pegou e se mobilizou as tropas. E a Alemanha, né, também mobilizou e entrar na guerra por conta de ser aliada da Áustria. Então, o que aconteceu que a França, né, que é aliada da Rússia, também entrou na guerra. Depois, se não me engano, a Alemanha invadiu a Bélgica, que era um país neutro, fez atrocidades lá, e a Inglaterra, por isso, entrou na guerra. Daí, aos poucos, outros países começaram a entrar, Estados Unidos e outros. Né? Então, tipo assim, o país estava em guerra, estava um caos, né? Só que aqui a gente vê, nas cartas do Nicolau, a gente vê, assim, que ele não queria entrar na guerra, ele fez de tudo para não entrar na guerra. Tipo, as cartas que ele troca com o primo dele, que é o Kaiser da Alemanha, o Guilherme, que ele não queria entrar na guerra, porque a Rússia era um colosso em número de soldados, mas eles não tinham ainda preparo, e a Rússia não estava pronta para enfrentar essa guerra, depois que eles tinham perdido uma guerra japonesa, eu vou botar aqui certinho que eu não vou, né, não tô me lembrando, mas e outra que daí quando começou a guerra, um dos generais era muito assim antiquado, moda antiga, achava que eles tinham que lutar só com espadas e baionetas e botou os soldados com metade da artilharia que eles tinham, né? Então isso foi um pouco desastroso. Deixa eu ver, eu tenho tinha outra figura que era contra a guerra, que era o Rasputin, que eu vou falar mais dele agora. O Rasputin era contra a guerra porque ele, como ele foi um mujik, que é um camponês, como eles chamavam, tipo, ele sabia, né, que quem ia morrer, os camponeses, os pobres, eram os que iam sofrer mais, né? Eu vou falar um pouco mais sobre o Rasputin. Eu queria, tipo, o Rasputin, essa figura extravagante, né? A Czarina estava, assim, tipo, estava desesperada porque o Alexei estava muito doente, não tinha hemorragias, parecia que ele estava para morrer, então ela aceitou a dica de uma amiga, a Ana que esses nomes, né, tipo, complicado. Para ouvir o conselho de um Starret, como eles chamavam, esses monges andarilhos, assim, tipo o Rasputin. E o Rasputin foi lá e realmente acalmou o menino, e toda vez que o Rasputin estava perto do menino, acalmava as hemorragias de alguma maneira, não se sabe como, tipo, as hemorragias cessavam, ele contava histórias para o menino, então a Czarina, assim, ficou maravilhada com isso, né, e tomou o Rasputin para proteger. Só que o Rasputin era conhecido como sendo um bêbado, devasso, assim, dado a orgias, né, então, tipo, as pessoas do povo ficavam, assim, abismadas do Czar e a Czarina ter, debaixo do mesmo teto, aquele homem devasso. Mas a imperatriz, ela só via, assim, que ele era um homem que acalmava o filho dela, que ajudava o filho dela. Então, ela não acreditava nas coisas que diziam sobre ele. Uma coisa que é curiosa aqui é que o Rasputin, quando ele fala com a imperatriz e o Czar, ele fala papai e mamãe nas cartas.
Achei engraçado. E o Rasputin, assim como fala aqui, como o Lenin, ele sabia que o principal problema do povo era o pão, tipo, tava faltando comida, tava faltando combustível. As pessoas, assim, não esperavam mais na fila do pão, elas pegavam, assaltavam as padarias, tipo, tava um caos, né? Mas as pessoas estavam muito descontentes com o Rasputin. Ele tinha, o Nicolau foi nessa época, decidiu ir assumir o exército lá, Stivaca, algum tipo de um campo, né? E deixou assim meio que informal a Alexandra cuidando de tudo. E aí que aconteceu que a Alexandra botou os pés pelas mãos, né? Ela era totalmente contra a Duma, ela queria que a Duma tivesse o menos poder possível. Então ela protegia muito o Rasputin, ela era totalmente a favor da autocracia e o Rasputin também. Mas ele, né, ele sabia como era ter sido um camponês, né? E o Nicolau ouvia os apelos da mulher dele lá de longe, né? E ela e o Rasputin começaram a nomear ministros assim, tipo, todo dia, toda vez, tipo, meteram os pés pelas mãos, nomeava assim, os ministros tinham que gostar do Rasputin. Ela mandava carta pro Czar assim: "Ah, ele gosta do nosso amigo, então ele vai ser um bom ministro. Ah, nosso amigo não gosta dele, nosso amigo aprovou. Então tinha que aprovar o Rasputin, isso que era importante. Não importava se não soubesse nada de diplomacia. Tem uma coisa até que tipo, até os cargos altos, assim, da igreja também passavam pela mão da imperatriz, do Rasputin. E as pessoas estavam possessas com isso. O Nicolau ouviu os apelos da mulher dele todo, e tipo tem uma coisa que é engraçada, que o Nicolau foi beber no bar e estava lá um mordomo do palácio e o mordomo cantava muito bem música cigana. Pouco tempo depois, por conta disso, ele virou ministro do interior. Então, teve até um ministro que falou que pena que hoje em dia as pessoas têm que ser eleitas ministros por conta de habilidade de cantar música cigana. Então, isso seria muito engraçado, né? Se não tivesse consequências trágicas, né? Mas, assim, as pessoas estavam, né? O czar e a imperatriz, principalmente, resistiam a uma constituição, a um governo mais, assim, responsável que eu visse, né? Eles resistiam ao máximo, eles acreditavam que tinha que ser assim uma monarquia absoluta, né? E nessas o Nicolau perdeu o trono, né? Então o Rasputin, né, percebeu que o fim dele estava próximo, ele já tinha previsto a morte de algumas pessoas e acertado, e ele tipo ele viu que ele estava sendo ameaçado, né? E que alguma coisa ia acontecer com ele. Deixa eu ver. Tem aqui, eu marquei a página que tem aquela carta profética que eu não vou ler toda, mas só para vocês verem, que é a famosa carta que Rasputin escreveu quando ele estava achando que ele ia morrer, que ele ia ser assassinado. Ele escreveu pro Czar, falando a carta. Ó, sinto que deixarei a vida antes de 1º de janeiro. Desejo fazer saber ao povo russo, ao papai e à mamãe, se eu for morto por assassinos comuns, especialmente meus irmãos, você, czar, nada tem a temer. Mas daí ele fala aqui que se ele for morto por pessoas da família real, suas mãos ficarão manchadas e irmã. Daí ele fala que se ele for morto por pessoas da família real, daí o czar não vai durar 2 anos. E isso, né, de fato aconteceu. Então, tipo, não, o que acontece assim que tipo que a gente sabe que ele foi morto pelo príncipe Félix, que era casado com a sobrinha do czar. Então, né, se concretizou a profecia, né? Ele foi morto por uma pessoa da família real e, né, depois acabou, né, o czarismo. E aqui ele fala: eu serei morto, não estarei mais entre os vivos. Não haverá nobres. Ouvir o som que ele dirá que Gregório foi morto. Tipo, falou que, né, deixou essa... Outra coisa que ele foi morto, né, eu não vou contar toda a história da morte dela, mas aquela história mirabolante, né, que ele não morria, jogaram no Rio Neva, né, tal, e nessas ele também previu que o corpo dele não ia ser deixado em paz, que ele ia virar cinza, assim,
queimar o corpo dele, aconteceu isso mesmo. Depois, lá quando lá o Kizar tá detido em Tzark-Souselo, eles desenterram o corpo da Rasputin e queimam mesmo, sabe? Então aconteceu realmente como ele imaginou. Claro que a Imperatriz ficou abalada, né? Então a revolução era inevitável. E tinha que acontecer, tipo, as coisas tinham que mudar, né? Não tava, a revolução aconteceu em março de 2017. E os embaixadores pegavam e falavam pro Nicolau, até os embaixadores da França e da Inglaterra, que tinham medo que o Nicolau saísse da guerra, falavam pro Czar que ele tinha que fazer um governo, a Duma, dar mais voz à Duma, fazer o que a Duma queria, uma constituição, um parlamento, assim, um governo responsável, que ouvisse, atendesse, e ele sempre rejeitava todos esses avisos, esses alertas, né? Até que veio a revolução, o país estava um caos, faltava comida, combustível, tipo, tava... Então, o Nicolau teve que resolveu, quando já não tinha mais, era tarde demais, o Nicolau resolveu atender o que a Duma queria, mas era tarde demais e ele teve que abdicar. E porque os soldados estavam cansados de ir lá, bater no povo, matar e contra o povo, para, né, defender o czarismo, tipo, eles estavam cansados, eles se uniram ao povo. Então, daí aconteceu, assim, que as pessoas viram as pessoas vindo, assim, uma passeata com um monte de gente, assim, com bandeiras vermelhas, e os soldados vindo do outro lado, e os ministros não sabiam o que ia acontecer, os regimentos se juntaram ao povo. Então, os soldados se juntaram ao povo, né, e acabou, né? Acabou pro Nicolau aqui, tipo, ele ia abdicar em favor do filho, só que ele pensou, o filho dele era muito, muito doente, o filho dele ia ficar sozinho, ele provavelmente ia ser exilado, e o filho dele ia ficar com o irmão dele como regente, o Miguel, então, e só ele e a imperatriz que sabiam cuidar bem do filho. Então ele abdicou em favor do irmão, do Miguel, mas o Miguel também abdicou porque o povo do soviete, da Duma e do governo provisório não queria mais czarismo. Eles queriam uma república. Então o czar abdicou e eles foram detidos, a família, em Tzark-Souselo, que é uma casa do czar. Depois foi para eles, o último lugar que eles foram presos foi Ekaterinburg, não sei, acho que estou falando errado. Mas assim, ele era esperado que a família fosse exilada na Inglaterra, porque o czar é primo do rei George da Inglaterra, mas o rei George acabou dizendo que ele não insistia mais em dar asilo para família imperial dos Romanov, porque ele estava temendo pelo governo dele, as pessoas não estavam contentes com o czar e a família indo para lá, as pessoas do governo, né? E daí chegou, né, ao fim. Foi decidido, eles mudaram ele para essa casa, que eles diziam que era casa com propósito especial. Então já estava acertado que o czar ia ser morto e a família dele. Então eles, assim, um dia de noite, eles pegaram, chamaram toda a família, disseram que eles tinham que mover eles para outro lugar rápido, porque estava vindo um exército. Então levaram, eles estavam, né, nessa casa, tinha 11 pessoas na casa, né, o czar, a imperatriz, seus 5 filhos, o médico, uma camareira, o cozinheiro, mais outra pessoa, que não... Eu vou botar certinho aí. Tipo, então eles ficaram lá embaixo na sala esperando para serem levados. E a czarina já tinha, né, alertado as filhas. E os filhos, eles costuraram embaixo das roupas, assim, as joias, né? Porque eles não sabiam para onde eles iam, não podiam levar muitas coisas, né? Então a maioria deles estava com as joias costuradas. Foi então que esse que comandou a execução falou assim... que os amigos deles não podiam salvar eles, então eles iam ser executados. Então só deu tempo do Nicolau a levantou e falou o quê? O quê? E eles começaram a atirar em todo mundo. E essa é uma cena essa é uma parte bem pesada, porque tipo, mesmo assim que eu assim, a gente às vezes se identifique mais, ache mesmo que o czarismo tinha que ter acabado sim. Mesmo eu tendo uma inclinação mais... Sempre tive uma inclinação mais bolchevique, tipo, não tem como tu não se sensibilizar e achar que foi, assim,
desnecessário, né? Principalmente ter matado as meninas e o Alexei, né? Tipo, não tinham nada a ver com isso. Então, tipo, não tem como tu... só se for muito insensível pra achar que o nome da revolução tinha que ter matado as crianças, tipo, né? Então... então, o que aconteceu, assim, que, né, e eles não começaram a ter, quando começaram a atirar, todos atiravam principalmente no Kizar. O Kizar morreu, algumas das crianças tinham sobrevivido, das pessoas ali tinham sobrevivido, então eles começaram a tentar esfaquear elas com a baioneta, mas só como elas estavam com as joias, não conseguiam, daí acabavam dando tiro. Por exemplo, o Alexei tentaram esfaquear ele e daí não deu certo, deram um tiro no ouvido dele. Aí umas coisas assim, tipo... E tem a camareira também, que ela sobreviveu e eles pegaram e foram atrás dela no outro cômodo e mataram ela com a baioneta. Assim, é uma coisa bem violenta. Dizem que até a Anastácia tipo, só tinha desmaiado quando ela acordou e gritou. Pegaram e foram todos pra cima dela e começaram a atirar e usar esfaquear. É assim, terrível, sabe? Tipo, bem pesado, bem triste mesmo, sabe? Mesmo eu não, mesmo que não se tenha, não se goste de czar, absolutismo, essas coisas, não, né, não tem como você não se chocar e ficar triste com isso, né? E daí, nessas, assim, nos corpos, depois eles pegam os corpos e enterram numa mina abandonada. Antes disso, eles desmembram os corpos, queimam, põem ácido sulfúrico. Então, tipo, foi... quando foi encontrado, foram encontradas partes, né? Algumas partes de e joias, né? Tipo, e teve dois corpos, né? Restos mortais que não foram encontrados, que assumia-se que era da Anastácia e do Alexei, tá? Do Alexei, sim. Mas... não foram encontrados muito tempo depois, e aí que surgiu vários impostores dizendo ser o Alexei e dizendo ser a Anastácia, mais famosa, Mr. Anderson, que diziam que eram, né, pra ganhar fama, alguma coisa assim, tipo, né, diziam, esses impostores, né, diziam ser, né, a Anastácia, principalmente a Anastácia ficou a filha mais famosa do Czar por conta, né, dessas impostoras que surgiram, só que na verdade o corpo que estava faltando depois, anos depois, acharam fragmentos queimados de dois corpos de uma menina e um menino. O Alexei tinha 13 anos e a Anastácia, se não me engano, 17. Só que depois eles descobriram que não era. A Anastácia já tinha sido enterrada, o corpo dela já tinha sido achado quando encontraram os outros corpos dos pais e dos empregados. E na verdade aquele corpo que estava faltando, que estava junto com o Alexei, os ossos, era da Maria, a terceira filha. Né? Tipo. Bom, esse livro aqui, eu gostei muito desse livro. Eu achei o autor, assim, o trabalho do autor, assim, excelente. Aqui, tipo, tem mais 100, ele é grosso, tem umas 600 páginas, mas tem umas 100 páginas aqui que é de referências, que tu vê, assim, como ele teve um trabalho, assim, de anos, ele ficou boa parte da vida dele. Esse livro foi lançado em 67, estudando essa família. Não só essa, porque ele tem outros livros sobre Romanovs, tem o Pedro Grande, a Catarina Grande, e tu vê que foi um trabalho muito bem feito. Ele é parcial, dá pra ver que ele é parcial, que ele é muito mais inclinado à família real, ele é muito elogioso, às vezes até exageradamente, do Kizar. Mas isso dá pra entender. Imagina, ele fica tanto tempo estudando, uma pessoa, tu acaba, né, criando essa afinidade. Então, dá pra entender por que ele é parcial, né? Mas é um livro muito bom, ele é uma capa... Olha só que trabalho bem feito. Olha que capa mais bonita, né? Deixa eu aproximar. Então fica a dica de um baita livro de história. E eu li o Retrato de Dorian Gray para faculdade, para literatura britânica, mas eu já tinha lido esse livro outras 2 vezes, mas é a primeira vez que eu leio em inglês. Mas então eu vou fazer uma resenha, já que eu nunca tinha feito. Muito obrigada. É isso.